Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos começando mais uma aula do componente curricular de História e eu espero encontrar vocês da melhor maneira possível. Hoje eu quero pedir para vocês respondam as apostilas, entreguem na escola, porque são através dessas apostilas que nós vamos avaliar vocês no final do ano. Então não deixem de entregar para que vocês não fiquem prejudicados, ok? Caso vocês tenham dúvida, procure os professores, tirem as dúvidas de vocês, mas entregue as apostilas na escola, certo? Combinado? Então vamos começar a aula de hoje. Então o objeto de conhecimento da nossa aula vai ser a escravidão moderna, antiga e a servidão. Nós vamos discutir o conceito da escravidão moderna, a distinção entre as relações do escravismo antigo e da servidão medieval. Ou seja, nós vamos fazer uma diferença entre a escravidão do mundo moderno, a do antigo, tá? E a servidão medieval, que foi aquela servidão ocorrida no período da Idade Média. Então, nós vamos discutir esses conceitos, tá? E entender as diferenças entre cada um. A Idade Moderna trouxe consigo muitas mudanças que foram incorporadas à história do mundo. Quais foram essas mudanças? Primeiro, o contato do homem europeu com a América, com as Américas, as grandes navegações, as reformas religiosas, ou seja, reforma e contra-reforma, o renascimento cultural, o humanismo, o nascimento dos estados nacionais, entre outras. Então, nós vamos perceber que um dos pilares que foram formadores da modernidade e base para a construção do mundo atual não era exatamente uma novidade para os homens. Por quê? Porque ela já existia desde muitos e muitos séculos, que é a escravidão. Então, o pilar para a formação da modernidade e do mundo atual é a escravidão. Então, ao longo da história, foram registradas diversas ocorrências de práticas escravistas em diversos locais e em sociedades diferentes. Então, a gente vai ver a escravidão, né, de formas diferentes e em vários locais, ou seja, em várias regiões e também em várias sociedades, em sociedades diferentes. Os historiadores, eles acreditavam que desde o desenvolvimento das civilizações e das primeiras guerras por território, comida e sobrevivência, grupos eram escravizados pelos vencedores ao final do conflito. Povos, eles se confrontavam e um vencia o outro, geralmente os povos vencidos, eles eram escravizados pelos vencedores. Tá? Nós vamos perceber isso principalmente no conhecimento da civilização romana, entre outros. Então isso era comum. Outro ponto, os textos bíblicos, eles já mencionavam a escravidão como presentes nas sociedades antigas, e há indícios de que ela tenha sido praticada entre povos diferentes, como da Mesopotâmia, da China, Índia, Japão, além do Egito Antigo e dos hebreus. Então, a gente vai perceber, textos bíblicos, eles já trazem histórias que relatam aí a escravidão. E quando a gente vai analisar algumas sociedades, e a gente cita aí a Mesopotâmia, a China, a Índia, Egito Antigo e os hebreus também, a gente vai perceber que essa escravidão já existia nessa civilização. Mas se não era uma novidade histórica, por que a escravidão na Idade Moderna é vista como diferente demais? O que mudou tanto para que a escravidão da antiguidade fosse tão diferente da escravidão moderna? Primeiro, pela maneira como a escravidão era praticada nesse período. Então, a forma com que ela era praticada era diferente da forma da escravidão praticada nos dias de hoje ou na Idade Moderna. Então, veja que a partir do século XV, a escravidão de africanos por europeus passou a sustentar as lógicas comerciais de um sistema mercantil global em expansão. Sistema este que dependia dessa escravidão para funcionar, se manter, que criaria mais tarde as condições para o desenvolvimento do mundo capitalista. Então, um dos pontos que faz essa diferença entre a escravidão antiga para a escravidão moderna é isso, porque a escravidão do século XV em diante, ela vem com a lógica comercial. Então, os escravos, eles eram utilizados, né, para que o sistema comercial ele funcionasse, ele se mantesse e ajudasse a gerar riqueza.
E isso não acontecia na Idade Antiga. Então, para nós explicarmos de um modo mais simples, né, a diferença aí entre escravidão moderna e por que ela é tão diferente da escravidão antiga. Então, no sistema escravista moderno, o europeu comprava africanos por um preço muito baixo para serem usados como mão de obra escrava nas plantações das colônias. Para isso era preciso um sistema de transporte, de portos e de negociantes que levassem esses africanos para todo o Oceano Atlântico, ou seja, até a América, onde eram vendidos para os donos das terras por preço muito maior do que aquele pelo qual foram comprados. Então, isso já é mercado, isso já é ação comercial. Então, vejam aí, né, um ponto muito importante que já é um diferencial para a escravidão servil, ou seja, para a servidão medieval. O lucro dessas negociações sustentava os gastos com as viagens pelo Atlântico e permitia ao traficante de escravo acumular riqueza. Então, a escravidão ela passou a ser comércio, né? A fazer comércio, e muitas pessoas acumulavam riquezas através dessas negociações dos negros africanos. Os escravos modernos, eles eram usados, né, pelos donos das terras das colônias e eles eram escravizados no trabalho nas plantações. Tudo que era colhido nessas plantações era vendido para a Europa por um preço muito maior do que se gastou para a produção, garantindo assim lucro e a riqueza do dono da terra. Então, na verdade, o dono da terra comprava o escravo é quem plantava, é quem colhia, é quem fazia todo o trabalho, né? Esse trabalho não era assalariado, e quando o colono vendia, né, a sua produção para a Europa, ele vendia de um preço muito alto, garantindo assim o lucro e a riqueza, já que então, ele gastava pouco para produzir e vendia para a Europa por um preço muito alto, tendo um lucro bem razoável em relação a essa produção. Então, era um novo modo de lidar com a mão de obra, diferente de tudo que havia sido feito antes, como escravidão antiga e servidão. E aí, então, nós vimos como era a escravidão moderna. E como era, então, a escravidão antiga, ou seja, a escravidão da antiguidade. Então, cada sociedade tinha seu modo de lidar com a escravidão. Em muitas delas, os escravos eram propriedade do Estado, trabalhando em terras, serviços e obras públicas, não podendo ser vendido ou comprados por ninguém além do governo. Em outras sociedades, só as classes mais altas possuíam escravos, que poderiam ter uma fonte de renda própria e comprar a sua liberdade. Então, essa questão de ser vendido ou comprado dependia de cada sociedade, mas algumas sociedades eles até vendiam, só que quem podia comprar só era quem era da classe mais alta da sociedade. Só que o escravo, se ele conseguisse fonte de renda, ele podia comprar a sua liberdade. E na Idade Média, como a escravidão acontecia? Com o fim da chamada Antiguidade e a chegada da Idade Média, surgem outras formas de organização do trabalho, como a servidão. Os servos eram trabalhadores rurais que tinham uma rotina dura de trabalho e pertenciam às camadas mais baixas das sociedades feudais. Porém, eles não eram considerados mercadorias, como eles eram considerados lá na Idade Moderna, ou seja, né, quando eles eram vendidos como mercadorias, eles eram tratados como objetos. Né? No sistema feudal, os servos, ao contrário dos escravos modernos ou antigos, eram livres. Porém, essa era uma liberdade com dependência, pois tinham de trabalhar para os senhores feudais em todos os serviços necessários para a alimentação e manutenção do feudo. Em troca, recebiam proteção contra invasores e a permissão para morar nas terras do senhor, retirando delas o que precisavam para sobreviver. Então, veja, nós vimos isso aí lá na Idade Média, quando nós entendemos como era, né, a relação do servo com a terra. Então, o servo ele utilizava a terra do senhor feudal, ele plantava, dali ele tinha as obrigações que eles deveriam pagar, que era a talha, a corveia. Tá? Então, existia aí, tá,
uma liberdade com dependência, porque eles tinham que trabalhar para os senhores feudais. Nesse sistema, o servo podia plantar para ele mesmo e vender o que sobrava, ficando com os ganhos para si. Porém, tinha que pagar as taxas pelo uso da terra, das ferramentas do senhor, assim como precisava de permissão se quisesse se afastar das terras. Então, foi o que eu falei anteriormente. Então, ele podia sair, ele era livre, mas ele tinha as obrigações para cumprir. E o que sobrava, ele podia vender, mas ele tinha que arcar primeiro com essas obrigações, que eram as taxas, né? E aí foi o que eu falei, era a talha, a corvéia e as banalidades, que eram, né, aí essas taxas que eles precisavam pagar pelo uso dessa terra, uso da terra do senhor feudal. A servidão, ela não acontecia por compra ou captura, mas sim por acordos que uniam as necessidades de pobres camponeses que precisavam de terras para viver e ricos proprietários que precisavam de pessoas para trabalhar. Então, era um acordo, né? Eles não eram comprados e nem capturados. Então, era um acordo feito entre os camponeses, o servo, e esses proprietários. Ao ser feito isso, o acordo da servidão durava o resto da vida e passava de pai para filho. Então, esse servo, ele permanecia vinculado no feudo. Então, a partir do momento que uma família, que um pai, ele, né, fazia esse acordo ia ser, então, hereditário, ser passado de pai para filho. Percebam que existe uma grande diferença entre a escravidão medieval, que é a servidão medieval, a escravidão da antiguidade, tá? Que o escravo ele não era objeto de negócio, não era objeto de mercadoria, não era mercadoria, e a escravidão moderna, onde o escravo ele passa a ter uma figura de objeto, ou seja, de mercadoria, onde ele era vendido e comprado por qualquer colono. Mas e qual é as justificativas para a escravidão moderna? Para essa escravidão que tratou os africanos, que tratava o negro como mercadoria? Bom, ao longo da Idade Moderna, houve todo um trabalho ideológico para justificar a escravidão africana. Tentaram provar com a religião e depois com a ciência que os africanos não tinham alma como os demais, que eram naturalmente selvagens e inferiores aos europeus, de modo que a escravidão poderia representar um benefício por aproximar esse povo da civilização e do cristianismo. Né? Ou seja, a justificativa para essa escravidão moderna, a escravidão dos povos africanos, ela primeiro utilizou ideologia religiosa, tentou justificar pela religião, tentou justificar pela ciência, tá? E eles tentaram de todas as maneiras dizer que esses povos, eles eram selvagens e inferiores aos europeus. E que eles serem escravos era um benefício, porque eles seriam aproximados da civilização e do cristianismo. Vejam só que dureza, gente. Que coisa horrível. É assim um olhar de preconceito contra a cultura africana, contra os povos africanos, contra os costumes africanos. Porque eles queriam dizer que esses povos, eles eram selvagens, eles eram inferiores, tá? Ou seja, eles não tinham cultura, eles não tinham religião, eles não tinham civilização. Então, esse olhar do europeu para os africanos, ele era um olhar de preconceito em relação à cultura do outro, em relação ao modo de viver do outro. E é por isso que essa escravidão ela foi tão prejudicial. Então veja bem que hoje nós compreendemos que essas eram as justificativas para manter o sistema econômico lucrativo. Então os europeus eles utilizam dessas justificativas para tentar manter o sistema econômico capitalista, né, mercantil capitalista que existiu desde o século XV até os dias de hoje. A escravidão moderna, gente, criou uma lógica econômica global, dando origem a uma hierarquia racial que deixou marcas profundas em todos os continentes envolvidos nesse comércio. Esses fatores tornaram a escravidão moderna única
e fundamental para pensarmos as relações sociais e econômicas ainda presentes nos nossos dias. Então, veja bem, tá, que essa escravidão ela foi utilizada como lógica dessas diferenças sociais, dessas diferenças raciais que existem, né, até nos dias de hoje. Mas nós precisamos entender que nenhum povo ou nenhuma civilização ela é diferente da outra. Elas não são melhores e nem piores que a outra. A diferença é como você olha essa nova civilização. Com que olhar você vê? Você vê com um olhar de majoritariedade, né, de que seja melhor do que aquele povo? Ou você vai compreender esse novo povo com um olhar mais homogêneo, ou seja, um olhar de igualdade, de que vocês são iguais enquanto humanos, mas diferentes na cultura, diferentes nos costumes. Então é importante que nós pensamos dessa maneira e que a gente perceba que as relações sociais e econômicas, mesmo que elas tenham sido estabelecidas mediante esse tipo de escravidão, que ela não possa mais continuar. E que a gente tem que entender que nenhum tipo de sistema ele tem que servir para violentar, para dizimar ou que seja para desconsiderar a cultura do outro. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus.